Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Dalton, sou professor de História e hoje a gente vai falar sobre o início da colonização do Brasil, principalmente as capitanias hereditárias e o governo geral. Na aula passada, se você não viu ainda, vou deixar aqui nos cards e na descrição, a gente falou sobre o período pré-colonial, período em que Portugal não tinha tanto interesse assim no território brasileiro e basicamente ele se preocupou em estabelecer a proteção e a exploração do pau-brasil. Mas, a partir de 1530, as coisas vão mudar. A gente vai ter cada vez mais países europeus querendo colonizar ou querendo ter um território aqui na América. O caso da França é um exemplo. O rei da França chega a ironizar o Tratado de Tordesilhas. Tem uma frase que é bem famosa em que ele fala: desconheço o Tratado de Adão que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, fazendo uma alusão à presença da igreja nesse tratado e principalmente a ideia de que não deveria ser direito apenas de Portugal e Espanha a divisão das terras, né, principalmente aqui da América. Então a proteção é um dos fatores primordiais para Portugal mudar um pouco da postura em relação a não se interessar pelas terras aqui do Brasil. Outro fator importante é com relação à queda no preço das especiarias. A partir de 1530, outros países vão começar a entrar nesse comércio de especiaria. E isso vai fazer com que o produto aumente muito a sua quantidade na Europa, já que tem mais países levando especiarias para o continente europeu, e ao mesmo tempo isso faz com que o preço sofra uma queda muito forte. Então já não era mais tão lucrativo, já não era mais tão economicamente importante para Portugal fazer esse comércio de especiarias com as Índias. Isso vai acabar gerando uma crise em Portugal e é a partir de 1530 que vai começar a se ter um interesse na colonização do Brasil. A primeira expedição que a gente vai ter e que de fato é considerada uma expedição colonizadora é do nobre português Martim Afonso de Souza. Ele é o responsável pela fundação da primeira vila portuguesa aqui no Brasil, a Vila de São Vicente, que fica atualmente em São Paulo. E ele tinha 3 grandes objetivos, que era defender, povoar e explorar. Esses 3 objetivos vão fazer parte desse início da colonização. Nesse sentido, a coroa portuguesa acaba criando o famoso sistema das capitanias hereditárias. Galera, qual era o objetivo da coroa? Ela queria passar essa colonização para nobres portugueses. Assim ela não arcaria com os custos que essa colonização demandaria e ao mesmo tempo ela conseguiria extrair aqui as riquezas e cobrar impostos desses nobres. É por isso que a gente diz que as capitanias hereditárias tinham o objetivo de estabelecer um caráter privado de colonização. Vocês obviamente já devem ter visto o mapa das capitanias, então elas eram essas faixas de terras que foram doadas a nobres portugueses, só que esse mapa a gente tem que ficar bem ligado nele, porque ele não é um mapa real. E o objetivo era que as terras começassem no litoral e fossem até o Tratado de Tordesilhas. A gente sabe que isso não aconteceu, a gente sabe que as capitanias elas focaram muito no litoral e não teve essa interiorização da colonização como era previsto que teria pela coroa portuguesa. Essas faixas de terras foram doadas então para esses nobres que eram chamados de capitães donatários. Um elemento que é bem importante é que o nome capitania hereditária pressupõe que esse nobre iria fazer investimentos aqui no território e esses investimentos não se perderiam quando ele morresse, ele passaria para o filho. Por isso o nome capitanias hereditárias. Depois a coroa portuguesa vai acabar tirando esse caráter hereditário, mas inicialmente isso foi uma maneira de fazer com que a nobreza investisse literalmente aqui no território para produzir riqueza. E ela entrava dentro daquele objetivo que a primeira expedição do Martim Afonso de Souza se estabeleceu, principalmente defender o território dessas invasões de franceses, né, ingleses, enfim, qualquer outro povo que quisesse ocupar aqui os territórios pertencentes a Portugal e ao mesmo tempo também promover o povoamento dessas terras. Características importantes desse modelo.
Primeiro de tudo, ele já era um modelo usado por Portugal, galera. Então não foi uma coisa inédita que Portugal criou aqui no Brasil. Ele já era usado na Ilha da Madeira e nos Açores. Então Portugal já utilizava esse modelo para explorar outros territórios. Outra característica importante era a carta de doação. Esse documento ele era dado aos donatários, definindo ali as dimensões do território. E além disso, ele continha uma série de deveres, de obrigações que esse donatário tinha em relação à coroa, principalmente relacionados ao povoamento e também ao cultivo da cana, que era um dos grandes objetivos da coroa portuguesa nesse momento. A gente tem uma aula sobre isso, vou deixar aqui nos cards para vocês, a economia açucareira. Outro documento que a gente também tem que ficar ligado é o foral. Esse documento ele estava relacionado à exploração da terra, a como que o donatário poderia utilizar a mão de obra indígena, por exemplo, as riquezas encontradas na terra, quais seria a parte dos donatários e qual seria o imposto cobrado pela coroa. Então ele era um documento que definia uma série de parâmetros para se estabelecer exploração. Tem um ponto que eu queria chamar a atenção para vocês no foral, que é a sesmaria. A sesmaria era o direito que o donatário tinha de estabelecer doações de lotes de terra dentro da sua capitania para exploração do solo, principalmente no cultivo da cana. Diferente da capitania, a capitania ela não era uma posse do donatário, ela ainda era posse da coroa, porém o donatário poderia explorar aquela terra. A sesmaria ela dava posse àquele que ganhava, né, esse direito. Então, várias pessoas que tinham ali condições financeiras em Portugal acabaram vindo aqui para o Brasil ou até mesmo ganharam aqui no Brasil essas sesmarias. Esses lotes de terra, eles eram dentro da capitania, e aqui tem um ponto importante que as questões cobram muito e que aparece cada vez mais. A sesmaria, galera, vai contribuir para uma característica que o Brasil tem atualmente, que é a grande concentração de terras, né, os grandes latifúndios. Isso é uma característica histórica do Brasil, e a sesmaria, junto com outros elementos da história do Brasil, ajudou a contribuir para essa característica. Galera, apesar dos esforços da coroa portuguesa de fazer com que as capitanias tivessem sucesso, elas acabaram não tendo sucesso esperado. E aí muitos historiadores costumam dizer que elas foram um fracasso. Primeiro ponto que a gente tem que salientar é o alto custo para montar uma estrutura de exploração aqui no Brasil. Então era preciso financiamento para montar o engenho, para trazer, né, uma série de pessoas para cá. E isso demandava um custo e a maioria dos capitães donatários não tinha à disposição esses recursos. Outro elemento importante são os conflitos entre tanto os donatários quanto as tribos indígenas que estavam, né, já aqui no território brasileiro e também contra estrangeiros. Isso também foi um fator que dificultou muito, fazendo com que grande parte dos donatários não se interessasse muito pelo território e muitos deles nem vieram aqui para o Brasil. Outro fator que a gente até já mencionou e que vale a pena a gente reforçar é a questão da concentração de terras. Muitos donatários acabavam ficando isolados num território ali muito grande. As sesmarias elas eram doadas principalmente no litoral, e isso fazia com que a concentração de terra fosse muito grande e o apoio entre os donatários fosse muito pequeno. Então muitas vezes acabava isolando esses donatários, o que facilitava ainda mais esses ataques estrangeiros e também, principalmente, esses conflitos com tribos indígenas. Tiveram donatários que inclusive morreram nesses conflitos aqui no Brasil. Esse fracasso fez com que o sistema de capitanias hereditárias acabasse no Brasil? Não, ele só vai acabar lá no século XVIII. Mas a coroa portuguesa vai tentar criar mecanismos para de fato colonizar o Brasil. E é aí que vai surgir o famoso governo geral. A partir de 1548, o objetivo da criação do governo geral era estabelecer uma centralização do poder. Pela primeira vez, galera, estava vindo um funcionário diretamente mandado pela coroa para estabelecer esse processo de colonização. Então a gente pode considerar que é a coroa assumindo de fato esse processo. Como eu falei, as capitanias não acabam. O governo geral, inclusive, visa auxiliar essas capitanias. Além disso, o grande objetivo continua sendo a produção do açúcar. O açúcar ele tinha um preço muito elevado na Europa e ele vendia muito. Então era o produto ali que Portugal apostava para conseguir lucrar com a colônia. O governo geral ele também tinha o objetivo de
cobrar os impostos e enviar para a coroa. Então é a coroa de fato tomando as rédeas desse processo colonizador. Galera, os 3 primeiros governadores gerais são muito importantes. E o primeiro deles é Tomé de Souza. Ele foi o responsável por instituir o governo geral, a gente chama isso de Regimento de 1848, ou Regimento de Tomé de Souza, que foi o documento que instituiu essa forma de governo. Além disso, ele também foi responsável pela fundação de Salvador, que vai se transformar na primeira capital do Brasil. Ele também foi responsável por trazer os jesuítas aqui para o território brasileiro e organizar a Igreja Católica, que é um dos órgãos aí mais importantes que a gente vai ter junto com a coroa nesse processo de colonização. Foi o Tomé de Souza também um dos responsáveis por trazer as primeiras cabeças de gado aqui para o Brasil. Galera, a preocupação era o povoamento. Então o gado ele servia tanto como alimento, como também como animal que iria auxiliar a produção do açúcar nos engenhos. Depois do Tomé de Souza, a gente tem o Duarte da Costa, que foi o segundo governador-geral. É no governo dele que a gente tem a chegada do famoso padre jesuíta José Anchieta, que é um dos responsáveis pela fundação de São Paulo e também por um contato maior com as tribos indígenas. Ele vai estudar o tupi. Muitos historiadores consideram que esse elemento contribuiu ainda mais para dizimar as tribos, porque já se tinha um conhecimento da língua, e isso foi utilizado por alguns portugueses para fazer essa dominação. Só que o período do governo Duarte da Costa, ele é um período muito instável politicamente. A gente vai ter muito conflito entre jesuítas e colonos, entre os próprios colonos em relação à terra, e para contribuir com isso a gente vai ter também a famosa invasão francesa durante esse governo. Eu vou deixar aqui nos cards também uma aula falando sobre a invasão francesa especificamente. Para substituir o Duarte da Costa e tentar restabelecer a estabilidade política, vem o terceiro governador-geral, que é o Mendes Sá. Ele foi o que mais tempo governou e o governo dele é marcado por uma série de conflitos também. Entre colonos e tribos indígenas, o Mendes Sá ele é tido como um dos responsáveis pela dizimação de várias tribos e vários povos indígenas que entraram ali em contato em alguns pontos do território brasileiro com os colonos, com os colonizadores. Além disso, ele também vai ser o responsável pela expansão da economia açucareira, que era um dos elementos mais importantes tanto para o estabelecimento das capitanias como também para o estabelecimento do governo geral. Como a expansão açucareira estava ocorrendo, a questão da mão de obra ficou muito importante no governo dele. E aí, galera, a gente vai ter duas questões que são bem importantes. Primeiro, é nesse governo que a gente vai começar a ter a chegada de africanos que vão ser utilizados como escravos aqui no Brasil. Além disso, é nesse governo que vai se estabelecer a ideia de que a escravidão indígena ela pode ser feita através das guerras justas. Aqueles grupos, aquelas tribos que não aceitavam a colonização, a catequização dos jesuítas, poderiam ser submetidas como escravos. E isso era chamado de guerras justas. Então a questão da mão de obra foi um dos elementos aí extremamente importantes que vão ocorrer no governo do Mendes Sá. Depois da morte dele, a coroa portuguesa mantém o sistema de governo geral, porém ela divide o Brasil em duas grandes partes, o Brasil do Sul e o Brasil do Norte. E aí coloca um governador geral para cada uma dessas partes. Depois o Brasil vai ser unificado novamente sob um governo geral e esse sistema ele só vai chegar ao fim lá no século XIX com a chegada da família real aqui no Brasil. Então ele é um sistema que vai durar muito tempo no território brasileiro, da mesma maneira que as capitanias. As capitanias elas acabam um pouquinho antes, elas acabam no século XVIII, na metade do século XVIII. Mas são sistemas que vão vigorar durante grande parte aí do período colonial. Para finalizar, galera, tem um outro elemento político que eu quero chamar a atenção para vocês, que são as câmaras municipais. Falamos até agora que o governo geral ele tinha como objetivo ajudar as capitanias, auxiliar as capitanias, e ele era um poder de centralização política que a coroa queria aqui na colônia. Porém, durante esse período de colonização, foram fundadas várias vilas no Brasil, principalmente aqui na região litorânea do território brasileiro. E essas vilas, elas começaram a ter um certo destaque econômico e na organização ali, tanto da produção do açúcar, como também na vida urbana, que vai começar lentamente a se estabelecer no Brasil. E é aí que entra a importância das câmaras municipais.
elas serviam como forma de organização do poder local. Então elas eram submissas, obviamente, ao governo geral, mas na prática elas exerciam uma certa autonomia de poder local. Nessas câmaras a gente vai ter a eleição dos vereadores feitas pelos homens bons, que eram os grandes proprietários de terra, os grandes fazendeiros, os grandes donos de escravos, que acabavam tendo ali um controle, tanto na escolha como também na participação desses cargos, né, de vereadores. E o que essas câmaras faziam? Elas organizavam o abastecimento das vilas, ela organizava leis locais, organizava questões relacionadas à escravidão. Então, localmente, era uma maneira de organizar e de manter o poder. Então a gente tem que pensar dessa forma. A gente tem o poder central, que é o governo geral, porém, localmente a gente vai ter uma certa autonomia com as câmaras municipais. É uma das instituições mais antigas que a gente tem no Brasil e que até hoje, né, a gente tem, claro, que com um objetivo diferente, mas elas ainda estão presentes. E essa briga, galera, entre poder central e poder local, ela vai se dar até o começo da República, até hoje, na realidade, né? Mas até o começo da República vai ser muito forte essa briga entre poder central e poder local. E isso já começa aí no período da colonização. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like, aquele comentário. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube. E se não é inscrito no canal, inscreva-se. Tem vídeo novo toda semana, vídeo aula, vídeos extremamente interessantes sobre história. E a inscrição faz com que você consiga acompanhar todos esses conteúdos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Valeu, galera!